Alô você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise dos vértices dessa função de segundo grau e esboçar o seu gráfico. Se você gostou dessa ideia, já deixa um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito e vem comigo. Bom, agora eu quero que você pegue o seu caderno e venha analisar o comportamento desta função junto comigo, olhando para o x do vértice e o y do vértice. É sabido que as coordenadas do vértice são a abscissa, que nós chamamos de x do vértice, e a ordenada, que nós chamamos de y do vértice. O x do vértice recebe o valor de menos b sobre 2a e o y do vértice recebe o valor de menos delta sobre 4a. Isso significa, então, que a gente tem que encontrar o valor de b, o valor de a e o valor de delta. Então, vamos lá. O valor de delta, você já sabe que é b ao quadrado menos 4ac. Então, olhando para a nossa função do segundo grau, o que nós temos? O b é o termo que multiplica x, o a é o termo que multiplica x ao quadrado e o c é o termo que não tem acompanhamento de variável. Então, no nosso caso, o b ao quadrado vai ser esse termo aqui, que é o menos 1 multiplicando x. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 4 a gente repete. O termo a é esse cara que está multiplicando x ao quadrado, que neste caso é 1. E o termo c é o menos 12. Então, neste caso, delta vai ser menos 1 ao quadrado, que é 1 positivo, porque todo número negativo com expoente par é positivo. Este sinal de menos, deixa eu pegar a canetinha vermelha, este sinal de menos com esse sinal de menos vai dar mais. Então, a gente tem um número positivo aqui, que é 4 vezes 1 vezes 12, que vai dar 48. Então, o nosso valor de delta é 1 mais 48, que é igual a 49. Vou até fazer uma caixinha aqui, vermelhinha, porque essa informação é muito importante para a gente. Vou fazer outra caixinha aqui, ó, para dizer que a gente pegou o valor de B, que é menos 1, o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é menos 12. E agora nós vamos pegar todos esses valores para encontrar as coordenadas do vértice. Então, voltando aqui em cima para encontrar o valor de x do vértice, a gente pega o menos b. Então, vai ficar menos, o valor de b aqui embaixo é menos 1, então a gente coloca o sinal de menos 1 aqui. Sobre 2 vezes a. Quem é a? A é 1. Então, 2 vezes 1. Menos com menos novamente vai dar positivo, né? E 2 vezes 1 é 2. Então, a primeira coordenada do meu vértice saiu, que é 1/2. Agora, vamos para a segunda coordenada do meu vértice. Indo aqui embaixo, ó, a gente precisa do valor de delta, então vai ser menos. O delta a gente encontrou que é 49, dividido por 4 vezes a. Quem é o a? Olha o a aqui embaixo, a é igual a 1. Então, a gente tem menos 49 dividido por 4. Essa divisão aqui vai dar menos 12,25. Então, o nosso par ordenado é meio e menos 12,25. Ah, vamos colocar esse meio aqui também assim, nessa forma? Então, meio é a mesma coisa que 0,5. Então, reescrevendo, o meu vértice vai ser 0,5 e menos 12,25. Vou colocar aqui numa caixinha vermelha. E aí, a gente vai analisar o comportamento do gráfico da minha função usando essas informações. Eu vou apagar aqui. Vou fazer um rabisco aqui, depois eu vou fazer melhor para vocês no GeoGebra. Aqui eu tenho o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Bom, o ponto 0,5, vou colocar aqui o 1 e o 0,5 tá aqui. E o menos 12,25 tá aqui embaixo. Menos 12,25. Eu posso pegar aqui e calcular as minhas raízes da minha função. Lembrando que o meu valor de delta tinha dado 49, então o meu valor de x vai ser menos b
mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, eu vou ter o x, uma linha que é menos b. O menos b aqui com esse menos vai dar positivo, então é 1, mais ou menos a raiz de delta. Qual que é a raiz de 49? A raiz de 49 é 7 sobre 2 vezes a, que é 1. Então, o meu x, uma linha, quem é? É 1 mais 7, que é 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. Vou fazer uma caixinha aqui. Então, nós já temos, ó, vou colocar aqui 2, 3, 4. Esse aqui é o meu x, uma linha. Vamos calcular o x, duas linhas. Quem que é o x, duas linhas? De novo, vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Como a gente pegou a parte positiva, né, que é o 7, agora eu vou pegar a parte negativa. 1 menos o 7 vai dar menos 6, dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 diz para mim, então, que o x, duas linhas, é o menos 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu referencial cartesiano, venho do lado de cá, né, na parte negativa, vou anotar aqui 1, 2 e 3. Claro que a minha escala não tá muito boa, mas o que a gente tem aqui, então, ó? Aqui eu vou fazer o pontinho, 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 pontinho do x do vértice. E o meu gráfico vai ter que ter esse valor aqui como valor mínimo, né? Então, ele vai ter que passar pelo menos 3, ele vai ter que passar pelo 4 e vai ter que passar por esse valor aqui. Lembrando que como o valor que não acompanha a variável é menos 12, significa que se x for igual a 0, a minha função é igual a menos 12. Então, o meu gráfico também tem que passar aqui no menos 12. Então, mais ou menos, vai ficar assim, ó. Passa por aqui e passa por aqui. Ficou um pouco desproporcional, mas agora eu vou mostrar para vocês no GeoGebra como é que faz para ele ficar bem proporcional, bem bonitinho. Então, aqui nós temos a tela do GeoGebra, eu quero que vocês foquem aqui embaixo, porque a gente vai digitar a nossa função, que é x ao quadrado, então eu vou colocar x chapéu 2, menos x menos 12. Pronto, essa é a nossa função e o GeoGebra já mostrou o gráfico aqui pra gente. Eu vou dar um zoom menos pra gente poder conseguir enxergar a nossa função de uma forma melhorada, né? Dar um zoom aqui para ela ficar bem ampla dentro do referencial cartesiano. E agora eu vou marcar o ponto das coordenadas do vértice. O x do vértice foi 0,5 e o y do vértice foi menos 12,25. E aí observem que o GeoGebra já marcou esse ponto lá para vocês. Vou dar um zoom aqui novamente para vocês verem como que o GeoGebra marca o ponto com muita perfeição. Vou marcar as raízes para vocês verem como que a gente faz. Eu vou marcar aqui, primeiro eu vou marcar o ponto em que ele intercepta o eixo Y. Vou colocar B é igual, o ponto em que ele intercepta o eixo Y é o ponto que tem abscissa 0 e ordenada menos 12, que é o valor de C da minha função. Observem que o GeoGebra já marcou o ponto B ali pra gente. E as raízes que nós encontramos foram as raízes x, uma linha igual a 4, e x, duas linhas igual a 3. Perdão, igual a menos 3. Ou seja, para o x, uma linha igual a 4, quais são as coordenadas que a gente tem? Vou chamar de ponto C, maiúsculo, né? Igual. Aí eu tenho a abscissa, que é o ponto 4, e a ordenada, que é 0, porque ele é raiz da minha função. E vou dar Enter. Se vocês olharem aqui em cima, ó, vou dar um zoom, ele já marcou o ponto C. E agora vamos marcar o ponto D, que é a última raiz. Olha aqui embaixo na entrada, eu vou colocar D é igual, abre parênteses, a raiz era o menos 3, né? Então, eu vou digitar o menos 3 e por ser raiz, a ordenada é igual a 0. Dei Enter e ele já marcou lá para mim. Então, olha que bacana que eu tenho as duas raízes e eu tenho as coordenadas do vértice. Então, vamos voltar lá para minha tela, vamos voltar para o meu quadro.
E o que a gente pode concluir, então, que é uma coisa muito importante sobre o comportamento dessa função? A gente pode concluir que o domínio dela é o conjunto dos números reais, é o domínio de toda função polinomial, e a imagem dela é o conjunto dos pontos em que a gente pega aqui, ó, o vértice, que são as coordenadas do vértice, a gente pega o y do vértice e sobe até o infinito. Então, eu vou fechar aqui no menos 12,25 até mais infinito, porque a nossa função tem concavidade voltada para cima. Então, voltando aqui no GeoGebra, vou mostrar aqui para vocês, ó, dá um zoom menos. O que a nossa função tem como domínio? Todo o conjunto dos números reais, então de menos infinito até mais infinito. E a imagem vem daqui, ó, de menos 12,25, que é o y do vértice, até subir no mais infinito. Bacaninha? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um joinha, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Até a próxima aula e um abração.